Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui. O que é o Espiritismo? Nós vamos hoje para o nosso segundo encontro e muito legal mesmo. Eu já estou dando uma olhada aqui no chat, o pessoal está chegando. Antes, gostaria de um feedback de vocês. Como é que tá o som, imagem? Gostaria de saber, pra gente poder dar um ajuste aí. Tá bom? Tá ótimo. Grande Fabião. Fabião tá aí, Marcos, Luísa, obrigado. Socorro. Italiana, tá? Luciana, Lúcia, Jesus, grande Jesus, um beijo no seu coração, meu querido. Edilson de Araraquara, o pessoal tá chegando, grande Robson, Silvinha, Mário, e só turma boa, hein? Jô, tá tudo ok? Perfeito, quase perfeito, né, Evanidir? Quase, né? O som tá bom, a imagem é péssima. Mas fazer o que, né? Tranquilo, tamo junto e misturado. Ok? Vamos fazer uma prece antes de qualquer coisa. Então, aqueles que ainda não estão se chegando, a gente vai convidar para fazer uma prece bem simples. Então, quero convidar quem quiser que pare um pouquinho aí os dedinhos, deixa o mouse do lado, o teclado, feche os seus olhos e vamos imaginar a figura do nosso querido e amado Mestre Jesus. Vamos à nossa tela mental trazê-lo diante de nós, aonde você estiver. Conversa com Ele. Senhor Jesus, te rogamos o amparo para dar sequência ao nosso estudo. Te rogamos que permita que os bons espíritos estejam conosco, sempre nos auxiliando, nos inspirando, nos conduzindo, deixando a coisa fluir de uma maneira tranquila e calma. Que também o Senhor possa permitir, Mestre Jesus, que esses bons espíritos também não permita que os espíritos que ainda não entenderam muito a dinâmica da vida possam nos atrapalhar. Não estamos eximindo-nos de qualquer coisa que nos vincule, mas que neste exato momento possa ser feita a tua vontade. Ok? Vamos lá? Tranquilo e calmo, som tudo certo. Então agora só nos resta, olha lá, hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo, né, um pequeno diálogo entre o crítico, né, crítico e Kardec. Só que, detalhezinho, só pra gente combinar uma coisa. Aqueles, graças a Deus, nossa, o que choveu de perguntas na minha page, aliás, está na descrição desse vídeo aí no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai lá, na página A Lei de Paulo, Espiritismo, Kardec, tem lá, curte, tem um linkzinho lá, enviar mensagem, pode colocar sua dúvida. Eu estou paulatinamente respondendo durante o dia. A gente pega um período para poder dar atenção a isso, e foi muito positivo. Nossa, me surpreendeu o tanto de perguntas que chegaram, das mais diversas, algumas dentro do contexto do estudo, outras
que saíram um pouco, mas também a gente não deixou de dar atenção, ok? Então, antes de a gente adentrar, eu quero voltar, tá? Um pouquinho antes. Eu até coloquei aqui, ó. Vamos lá. Para vocês verem. Olha lá. Antes, não esquece de curtir aí, né? Se inscrever no canal. Pessoal, tava com dúvida sobre o chat. O chat você tem que se inscrever para poder ter acesso. Então vamos compartilhar, ó. Tem vários grupos aí, várias páginas que a gente pode compartilhar dos nossos grupos. Então vamos fazer isso chegar ao pessoal, ok? Então vamos lá, ó. Voltar, come back. Lembra? Nós colocamos no encontro passado, no preâmbulo, né, do que é o Espiritismo, nós falamos sobre o objeto de estudo do Espiritismo, que é o Espírito. E aí Kardec definiu o que é o Espiritismo, né? E ele fala que é uma ciência. Então, vamos lá, vamos junto com Kardec. Olha lá, deu até a luz dele aí para nós, né? Que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, ok? Até aí, sem problema, né? Tudo tranquilo? Pessoal, tá com algum problema o som aí? Tô com vocês aí. Tá chiando alguma coisa? Aqui pra mim tá tudo ok. Alô? E aí, melhorou? Como é que tá? Tá chiando o som? Dá um retorno pra mim. Tem algum pessoal reclamando do som? Tudo ok? Tá um chiado alto ou não? Zanin, tá muito. Às vezes pode ser o seu dispositivo, que para mim aqui não aparece. Melhorou? Tá tudo tranquilo? E agora? Podemos prosseguir? Tudo ok? Tá chiando ainda? Então, pessoal, às vezes pode ser de dispositivo para dispositivo, tá? Que nem para mim aqui eu tenho um retorno do som e para mim não está com chiado. Então, às vezes, o que você pode estar fazendo? Diminui um pouco o seu do computador, do celular, o som, que aí às vezes melhora, ok? Tá ok? Então vamos lá. E voltando lá, Kardec ele definiu para nós vimos passo a passo essa sequência, vimos o objeto de estudo, vimos como que é essa origem, essa natureza, né, o destino, falamos e tudo mais. Aí surgiu uma pergunta muito interessante de um amigo que é dirigente de um centro de porte médio, e ele durante a semana a gente bateu um bom papo via mensagem, trocamos bastante mensagens, e ele me confidenciou algumas dificuldades sobre a questão de estudo e tudo mais, ok? E ele mandou uma pergunta e eu gostaria de levar essa pergunta para você. Por quê? Muitos talvez sofrem da mesma dúvida que ele, ou às vezes já ouviu algum comentário, uns dizendo sim, outros não. Então eu quero trazer, né, se vocês me permitem, antes de a gente entrar no estudo, essa questão desse dirigente que gentilmente nos procurou, ok? E eu quero agradecer a ele pela oportunidade de poder ter jogado um pouco a reflexão. Vamos lá? A pergunta é o seguinte, olha lá, vamos junto. Primeiramente, quero
parabenizá-lo pelo estudo de domingo, né, no caso do primeiro encontro. Sensacional. Estou na doutrina faz muitas décadas e nunca num estudo tão curto me fez refletir tanto. Já tinha ouvido sobre, mas nunca refletido sobre a definição de o que é o Espiritismo, dada por Kardec. Sempre achei o Espiritismo apenas uma religião. E nem isso ele cita na definição. Espiritismo é uma religião? E aí? O Espiritismo é uma religião? Então, olha só a pergunta. O Espiritismo é uma religião? Porque na definição, Kardec não cita que o Espiritismo é uma religião, que nem muitos dizem, há uma tríplice, né, aspecto, ciência, filosofia e religião. Kardec não falou nada sobre isso quando ele define. Então, eu vou tentar passar um roteiro aqui para a gente poder entender se o Espiritismo é ou não uma religião, tá? Então a gente vai junto, a gente vai fazer uma interação para vocês não ficar aí dormindo. Pessoal que está no chat, por favor, olha, tranquilo, não precisa se esconder no chat, pode entrar, pode participar. Aqui eu já falei e vou repetir sempre, aqui não é o fato de eu estar aqui como um facilitador desse estudo que a gente sabe mais do que ninguém aí, pelo contrário, tem pessoas que eu estou vendo aí no chat que sabem muito mais que eu. Então é uma troca, nós estamos trocando informações, estamos trocando conhecimento, e é isso que vai enriquecendo o nosso cabedal, ok? Então eu gostaria muito que vocês participassem, feito? Então vamos lá, vamos ver se vocês estão bons nos dedos aí, ou no celular, ou no notebook, ou no computador de mesa, não importa. Coloca para mim aí, você vai colocar uma pergunta, tá? Você vai digitar, Ale, é o Espiritismo uma religião? Quero ver, tô lá no chat, quero ver todo mundo, tá? Todo mundo fazendo essa pergunta para mim. Vamos lá. Estou aqui no chat. Grande Tarciso, obrigado pela presença. Vamos lá. Quero ver todo mundo aí. Laurita, Lauritinho, Zanin, Jô, Grande Jesus, Ângela. Vamos lá, pessoal. Helena, Célia, Marcão do Erasto, grande. Outro Marcão, Edão também, grande. Vamos lá, quero ver de vocês aí. Vamos ver, aquece os dedos aí. Quero ver vocês ligeiros nesse dedo aí. Ale, grande Fabião. É o Espiritismo uma religião? Espiritismo é uma religião? Isso, vamos colocando. Grande Maria Cândido Camilo. Vamos lá. Grande Robson. Marcos Coach. Ai. Vamos lá. Isso, Rosana Ramin. Vamos colocar, Lauritinha. Isso, vamos, aquece o dedo aí, vai, digita. Quero ver quem tá no chat aí. Sai do chat, sai do esconderijo do chat aí. Vai. Vamos lá. Então tá. Para aqueles que estão me perguntando, vamos fazer igual eu fiz com o nosso amigo dirigente que nos procurou, tá? Grande Sonilda, vamos junto. Então tá, vocês me perguntaram se o Espiritismo é uma religião. Aí agora eu vou responder para vocês, ok? Depende. Aí vocês no chat,
vocês podem estar perguntando assim, aqueles que ficam na dúvida, pode até perguntar, pode até agitar o dedo aí. Depende do que, Ale? Depende do que? Vamos lá, estou no chat com vocês. É uma religião? Depende. Aí muitos podem me perguntar, depende do que? Tá? Depende do que? Então note que eu repassei essa pergunta para vocês. Por quê? Pelo seguinte fato, tá? Depende. Se o seu conceito ou concepção de religião precisa estar claro para mim responder. Então eu quero perguntar para vocês: qual é a sua concepção de religião que você está querendo me perguntar? Você perguntou para mim, o Espiritismo é uma religião? Então tá, o que significa essa palavra religião para você? Eu preciso saber. Por quê? Por que eu preciso saber? Porque é muito importante. Eu vejo, lamentavelmente, pessoas discutindo, perdendo a amizade por palavras. Porque tem uma turma que defende que o Espiritismo é uma religião, tem outros que falam que não. Aí que tá. Às vezes ficam brigando à toa. Já vi pessoas que perderam a amizade de anos aí por discussão nessa questão. Olha só onde vai a ignorância, né? Não é isso que Kardec nos propõe, né? Discutiremos, jamais disputaremos. No movimento espírita é o contrário, né? Todo mundo disputa. Não, a minha tá certa, a tua tá errada, e assim vai. Então depende, qual que é a sua concepção de religião. Por quê? Se você usa a palavra religião para perguntar para mim no sentido usual, que é o mais comum, religião, ela é um conjunto, né? Se você pegar em um dicionário qualquer, mais ou menos vai estar isso aí. É um conjunto de crenças, de cultos, de rituais e práticas particulares baseados em livros sagrados, que une os seus seguidores fiéis numa mesma comunidade ou instituição. Então tá. Então para você que tem esse significado, a palavra religião, usualmente falando, então ela vai ser um conjunto de crenças, de ritos, baseado em livros sagrados, né, onde se reúne numa comunidade, numa instituição, tem fiéis seguidores, tem hierarquia e tudo mais. Então vamos analisar juntos, tá? Veja se vocês conseguem seguir esse desencadeamento, esse encadeamento de perguntas para a gente poder esclarecer. Nós espíritas temos algum tipo de ritual? Temos? Vamos lá, estou no chat com vocês, vamos interagindo aí. Nós temos alguma prática ritual, alguma coisa de crença, ritual, tá? A gente tem alguma coisa disso? E aí? Tem alguma... Vamos lá, quero saber se tem. A Ângela diz que não. Kátia chegando agora. A Célia também não. O grande Robson também não. Socorro não. Mário não. Rosana não. Cleonice não. Grande Fabião, não deveríamos ter. Por que o Fábio utilizou isso? Foi proposital. Eu mandei um WhatsApp para ele agora. Falei, Fabião, fala assim, não deveríamos ter. Por quê? Muitos de nós estamos, né, ainda, devido às nossas raízes religiosas, ainda acorrentando esses rituais conosco, né? Então não deveríamos.
Ok? Ótimo. Então, se nós não temos uma crença assim, em algum ritual, nós temos algum livro sagrado? O espírita, ele tem algum livro sagrado ou não? Vamos lá. Tem ou não? Temos algum livro sagrado? Isso eu estou analisando aquela definição no sentido usual, tá? Temos lá ou não? Queria mandar um abraço para a Janaína, que está nos acompanhando também. Livro sagrado, não. Muito bem, a Helena, a Lúcia Helena nos falou. Tá, Fabião também falou que nós não temos, a Andréia também não, Rosana não. Tarciso, a pergunta é, nós temos um livro sagrado? Então vamos entender melhor. O que nós temos como livro sagrado? Livro sagrado, Tarcísio, é um livro no qual ele tem textos sagrados vindo de Deus, tá? O espiritismo tem isso ou não? O católico tem? Então vamos trazer o exemplo, já que o Tarcísio está falando que é o ESE. O católico tem um livro sagrado? Sim ou não? Qual é? Vamos lá, vamos analisar. Vamos entender. É isso que a gente falta entendimento sobre essas questões, para a gente não ficar discutindo à toa, tá? O católico, vamos utilizar como exemplo, tá? Porque tem muito espiritólico no movimento, fica mais fácil entender. O católico tem um livro sagrado? Qual é esse livro? O católico tem, diz a Helena. Helena, então qual livro que é? A Bíblia, o Marcos Ávila, obrigado pela participação. Um abraço a todos do Erasto. O Marcos falou que é a Bíblia. Então o que significa a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de textos sagrados que veio de Deus. E então esse livro sagrado que veio de Deus, ele não pode ser contestado. Ou seja, a Bíblia para o católico contém as verdades incontestáveis que não podem ser discutidas, ok? Assim como o judaísmo também tem o Torá, o islamismo tem o Alcorão e assim outras. Então o espiritismo tem algum livro que contém os ensinamentos, né, vindo de Deus, as verdades incontestáveis? Há algum livro dentro do espiritismo que nós não devemos contestar? Essa é a pergunta, ok? Tem algum livro que nós não podemos contestar? Essa é a questão. O espiritismo tem algum livro que a gente não possa contestar? Kardec nos ensinou o quê? Não, claro que não. Nenhum. Pelo contrário, Kardec nos ensina a contestar. A contestar tudo. Provar se os espíritos, né, são de Deus. Não é assim que nos fala João? E ele mesmo nos fala, tem que passar sempre pelo... Não acreditar nos espíritos, que nada mais são do que a alma dos homens que viveram sobre a terra. Tem que passar pelo filtro da razão, da lógica, do bom senso. Então, o espiritismo não tem nenhum livro sagrado que não possa ser contestado. Ok? Pelo contrário, todos devem. Ok? Tá. O espiritismo, ele tem alguma instituição responsável por ele? Tem alguém que assina? Isso, Socorro, muito bem. Ela colocou no chat que Kardec nos ensinou a ser críticos. Muito bem, feito.
Obrigado, Marco. João 4:1. Então tá, o Espiritismo tem alguma instituição responsável? Que nem o católico, ele tem alguma instituição? Instituição, eu falo, tá cheio de advogado aí o chat, né? De instituição como pessoa, instrumento legal, né? Jurídico, tem alguma coisa? O Espiritismo tem? Também não tem, ok? Ele não tem nenhuma instituição responsável, que nem no caso dos católicos tem o Vaticano, né? Sei lá como é que chama lá, mas tem. Lá eles podem, que nem quando você batisma, eles não te dão um certidãozinha lá de batizado, tá? Isso significa que ele é o órgão responsável, ok? No caso, nós temos no Espiritismo fiéis seguidores? Não. Helena, não seria não, tá? Nós não temos. A federação, com todo respeito ao órgão, à instituição, ela não tem essa, ela não é instituição responsável, tá? Não é. Pelo contrário, você pode muito bem fazer espiritismo sem ela, ok? Muito bem, Robson, são células autônomas, ok? Nós temos fiéis seguidores? Também não. Nós temos pessoas que estão dentro da doutrina, mas a gente não é fiel, porque quando fala fiel seguidor, dá uma conotação que se eu tenho fiéis, eu posso também ter infiéis, entendeu? É que nem o cara que te dá um remédio para tirar dor, ele pode também dar um remédio para te dar dor. Então é a mesma coisa, é os dois lados aí. Nós também não temos. Olha lá, o Robson aí, que é advogado, já nos deu uma dica. Por exemplo, o divórcio deve ser autorizado no Vaticano. Por quê? Porque é ele que é a instituição responsável pelos católicos. Nós espíritas não temos isso, ok? Não temos. Então, se nós não, dentro do que nós refletimos sobre, nós temos hierarquia, nós temos sacerdote dentro dos centros espíritas? Não, nós temos, como que eu posso falar? Nós temos pessoas que assinam legalmente pela instituição, né? Porque é uma instituição. O centro, no caso, é pessoa jurídica. Então tem que ter alguém que assina, tem que ter toda uma hierarquia de presidente, vice, tesoureiro, vice-tesoureiro, aquela coisa vai, secretário, que compõem seria a espinha dorsal do centro. Mas nós não temos, nós temos alguma coisa de hierarquia, um sacerdote? Também não. O Marcos está falando para nós que a FEB representa o movimento espírita, não a doutrina espírita. Podemos dizer. Então, um exemplo, se tivesse sacerdote lá no Erasto, o Marcos Ávila seria o nosso sacerdote. Então, não é, nós não temos também. Então, quando a pessoa me pergunta, Ale, o espiritismo é uma religião? E eu falo, depende. Ela fala para mim, depende do quê? Qual que é o seu entendimento dessa palavrinha religião? Se for no sentido usual, o espiritismo não é. Não, guarda aí, tá? Mas e se for num outro sentido? Vamos lá, vocês perguntaram para mim, Ale, o espiritismo é uma religião? Olha só, é uma religião? Aí eu vou falar assim, depende. Depende do que? Olha, qual que é a sua concepção da palavrinha aí, religião? Olha, eu vejo a religião como uma doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamento sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis de Deus, ou seja, as leis da natureza. Então, olha só a mudança.
já num sentido filosófico de comunhão de pensamento, de fraternidade, de a gente estar unidos em prol de uma causa maior, da nossa melhora interior, né? De entender que temos como base as leis de Deus, são as leis naturais, e a gente vai estudar as leis naturais. Então, nesse sentido, é muito diferente do usual. Então agora a gente vai comparar os dois à luz de Allan Kardec, ok? Vamos ver o que Kardec nos traz a respeito deste tanto usual quanto no sentido filosófico do termo. Então agora eu quero convidar a todos, tá? Para que nós possamos, na Revista Espírita, dezembro de 1868. Lá, na sessão anual comemorativa dos mortos, Kardec vai dar um discurso. E olha só como é que ele vai falar. Aliás, quem quiser, esse texto é muito longo, peguei alguns trechos dele. Quem quiser esse artigo na íntegra, lá na descrição do vídeo, na página Lei de Paula, coloca o teu e-mail lá, que eu te mando esse texto todo para você, ok? Feito? Então vamos lá. Feito? Podemos seguir? Vamos com Kardec. Olha lá. Se assim, olha só, isso é Kardec, tá? Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico do termo. O Espiritismo é uma religião e nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade, da comunhão de pensamento, e não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Então, olha lá. Se você me pergunta se o Espiritismo é uma religião e a sua ideia de religião é no sentido filosófico, o Espiritismo ele é uma religião, ok? Ele é uma religião. Então, olha só, fica tranquilo, não precisa de sair discutindo. Só você entender o que a pessoa quer dizer, porque as palavras têm inúmeros significados, são polissêmicas, ok? Vamos continuar, vamos um pouco no texto, olha lá. Aí ele vai falar para nós. Porque então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião. Olha lá. Por que então que a maioria das pessoas no movimento fala que o Espiritismo não é uma religião? Aí Kardec vai explicar. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, ou seja, no sentido usual, né, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, o que o Espiritismo não tem. Por que o Espiritismo não tem? O Espiritismo, o que importa não é a forma, é o fundo. Okay? Então notemos o seguinte, que por que não é? Porque sempre essa palavra religião, ela está sempre associada a culto, a rituais e tudo mais, a sacerdote, e tudo mais, que nós vimos lá no texto. Vamos continuar para a gente poder entender melhor? Vamos lá. Ó. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma nova variante,
se quiserem, dos principais absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal, com o seu cortejo de hierarquias, de cerimônia, de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismos e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então vamos lá. Não tendo, olha só, ele está afirmando, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, olha lá, na acepção usual do vocábulo, não podia e nem devia enfeitar-se com um título, sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz uma doutrina filosófica e moral. Este é Allan Kardec. Quero te apresentar Allan Kardec. Olha só a sapiência deste homem. Então, nós não devemos ficar brigando por palavras. Não devemos. Ok? Então vamos resumir para a gente fechar de vez isso aí, tá? Vamos lá. Se alguém te perguntar, o Espiritismo é uma religião? Você tem que saber em que sentido que você está usando essa palavra religião. No sentido usual, comum, ou no sentido filosófico. Se for no usual, o Espiritismo não é uma religião. Se for no sentido filosófico, sim, ele é uma religião. E ponto final. Ok? Simples. Estou no chat com vocês. Quero saber se vocês conseguiram entender. Se tiver alguma dúvida, vamos lá. Tamo junto. Ô Lu, não começa a viajar muito não. Sentido filosófico é no sentido de comunhão de pensamento, de laços de fraternidade, de melhora e tudo mais, de entender as leis. As consequências, tá, vêm das leis, ok? Pessoas, conseguiram entender? Estou aqui agora para poder ver contigo. Por quê? Se entendido, eu vou dar sequência e nós vamos entrar no primeiro diálogo entre o crítico e Kardec. Fabião, beleza? É mais ou menos por aí ou não, Fabião? Me dá um ok teu aí, dá um feedback. Tarcísio, você conseguiu ver essa diferença? Eu sei que às vezes é difícil para muitos, mas Kardec ele é muito claro nesse sentido. Grande Dejair na área aí. Dejair, conseguiu entender aí ou não? Tudo certo? Então, tranquilo. Viu? Pessoal, me dá um retorno aí se está tudo ok, porque dependendo a gente vai continuar. Ok? Também se ficou alguma dúvida, entra lá naquele link da página do Facebook, a Lei de Paula, Espiritismo Kardec, que a gente vai. Lauritinha, tudo certo? Fabião, é por aí? Podemos. E o pessoal que está no chat aí? Sai de trás do chat aí. Vamos lá. Obrigado a todos aí. Parabéns para vocês, viu? Pessoal do Paulo de Tarso presente, obrigado pela presença, do Erasto. Pessoal de Araraquara também presente, muito obrigado. Pessoal de Quaritinga também, Américo Brasiliense, legal. Legal. De Americana. Feito? Bandinha de Sales, pessoal, tudo certo? Então vamos lá. Agora nós vamos adentrar
Estou sentindo falta do nosso querido Zusa. Zusa, tudo certo aí, querido? Vamos entrar aqui agora numa pequena conferência espírita. Primeiro diálogo. O crítico. Feito. Lembrando que Kardec, né, como exímio pedagogo, ele utiliza desse formato de diálogo para conduzir o estudo. Okay? Então, neste primeiro capítulo, nós vamos observar que está disposto de fórmula de uma representação de um diálogo, de respostas às objeções mais comuns por parte daqueles que ignoram os princípios fundamentais da doutrina, bem como Kardec vai utilizar para refutar dos principais argumentos de seus contraditores. Então, se você não tiver o livro físico, pode baixar em PDF ou acessar a Kardecpedia, www.kardecpedia.com.br. Lá você vai estar pode baixar, pode acompanhar não só o que é o Espiritismo, mas todos os textos de Allan Kardec, todos interligados e gratuitamente, o mais legal, ok? Primeira coisa, quando a gente vai falar o crítico, né, como eu vi aí o pessoal falando que Kardec nos ensinou a ser crítico, então o que significa então crítico? O que vem a ser uma pessoa crítica, um crítico, né? É aquela que julga, que faz apreciação, que faz crítica a uma obra ou uma ciência, e já observou que uma das funções mais exercitadas na nossa vida, eu falo por mim mesmo, tá, de qualquer ser humano, é a crítica. Desde pequeno nós cultivamos o hábito de apontar erro, enxergar falhas, descobrir defeitos. Às vezes a gente consegue ver aquele cisquinho no olho do próximo, mas não consegue ver aquela trave, né, que está no nosso. Isso é normal, isso aí faz parte da nossa caminhada evolutiva. Geralmente a crítica ela não é bem aceita. Por quê? Porque às vezes o nosso ângulo de tolerância ele é muito pequeno. O meu nem existe quase, ok? Então às vezes a opinião do outro discorre, né, ou difere um pouquinho da nossa, a gente já faz um carnaval. Por quê? A gente tem o hábito de achar que somente a nossa é a certa, ok? Então isso aí é fato, a gente vê em todo. E a gente também tem que ressaltar, antes de entrar, que Kardec ele não repelia nenhuma das suas objeções e perguntas se elas partissem de críticos que estudavam, né, a ciência espírita. Ele compreendia isso como se fosse ele vai chamar isso de uma polêmica útil. Isso ele fala na Revista Espírita de novembro de 58, tá? Agora, ele sempre nos ensinou que para a gente julgar uma coisa é preciso conhecê-la. Tanto que ele vai falar na revista de 62, a crítica só é permissível ao que fala do que sabe. Então, fiz questão de a gente entrar nessa introduçãozinha antes do crítico para entender como é esse mundo do crítico, ok? Então vamos lá. Ele vai usar do diálogo, olha lá. Então nós vamos chamar isso aí de visitante, tá? O crítico é o visitante. E ele vai inquirir, olha lá, a Kardec. Confesso-vos, caro senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuído aos espíritos. Persuadido que estou
de esses não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Olha lá, que perguntinha mais danada, né? Então vamos lá. O que eu quero chamar a atenção, eu fiz até um grifo para vocês verem aqui, ó. A razão recusa admitir. Então vamos lá. Vamos supor que vocês vão me perguntar alguma coisa, né? Ou eu vou falar alguma coisa para vocês que eu vou dizer assim, ó. Olha, sobre esse assunto, a minha razão recusa admitir tal fato. Se eu te falo logo de pronto isto, como que você vai conduzir esse assunto? Se eu já estou falando que a minha razão já está recusando esses fatos. Então olha só. Se eu já logo de início matei qualquer tipo de argumento, é complicado. Muito complicado. Se essa razão, antes de você querer argumentar, o cara já te fala, olha, a minha razão recusa isso. Fica muito difícil você brotar um argumento neste cara. Muito, muito, muito mesmo. Porque é complicado. Ok? Feito, Marcão? Tudo certinho? Então, primeira coisa que a gente tem que salientar nessa questão do crítico é essa questão, ó. A razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, tá? Só que ele se curvaria diante do que? De uma evidência. Ele é meio santomezão, ele tem que ver para crer. Se tivesse uma prova, tá? No qual, se Kardec permitisse que ele assistisse uma ou duas experiências com esses fenômenos, né? Ele se daria por convencido. Olha só que como ele é. Mas aí Kardec vai responder a esse visitante. Vamos lá? Agora o texto é de Kardec. Olha como que Kardec é. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quantos não compartilham a vossa opinião. É aquilo que nós falamos na questão do crítico. Se a minha razão já não dá para isso, tá? Ou seja, eu já não quero aceitar de antemão os seus argumentos. Começa para já cria um bloqueio. Ok? Isso é fato e ocorre muito conosco. Às vezes a gente vai tratar de determinados assuntos do qual o cara ele é contra. Você já começou a ver, o cara já começa a metralhar. Ele não tem nenhum cuidado de te ouvir, pelo menos, e depois argumentar. Não, ele já cria um bloqueio no qual ele nem sequer te escuta, ok? E aí Kardec vai dizer para ele, olha lá, desde que vossa razão repele, né, o que nós consideramos irrecusável. Por quê? Kardec já fazia anos que estava estudando isso, ok? Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admite, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão
que vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Olha só, e não falemos mais nisso. Olha a sapiência de Kardec. Se o cara já deu os indícios que a razão dele vai repelir qualquer argumento, se ele não crê nesses fatos espíritas, né, nas manifestações, o que para Kardec é uma coisa muito clara, tá? Ele quer, né, que Kardec convence ele. Kardec fala nada disso. Olha só, nada disso. Kardec vai falar para ele, e não falemos mais nisso. Nós observamos muito isso no nosso dia a dia. Tem pessoas no movimento que quer fazer prosélito. Ele quer que o cara acredite, quer queira, quer não queira. Ele quer obrigar, ele quer empurrar a goela abaixo. Ok? Ele quer a todo custo isso. E Kardec, muito simples. Deixa quieto, não falemos mais nisso. Ou seja, não vai perder tempo com coisa que já está bloqueada, com coisa que já está definida. Kardec deixa muito clara. Muitos querem tirar leite de pedra. Não é o caso. Querem a qualquer custo converter, né? Sendo que o próprio Kardec jamais teve essa pretensão. Kardec disse: se a sua razão repele, deixemos para lá. Nos orienta ainda dizendo que um estudo prévio o colocaria o observador iniciante em condições de si próprio. Era preciso primeiro que estudar a teoria da ciência espírita que estava sendo construída. Então ele não vai perder tempo. O espiritismo, olha só a diferença entre nós do movimento e Kardec. Kardec ele vai dizer na revista de 61, olha só a sapiência que é esse homem. O espiritismo não se impõe, vence a ele porque dele se necessita. Olha só, vence a ele porque dele se necessita. Revista Espírita, 1861. Então olha só, nós que estamos na doutrina, nós precisamos da doutrina. A doutrina não precisa de nós. Isso ficou muito claro aí. Então, se nós nos achegamos até ela, é porque dela a gente precisa, a gente necessita. Ok? Podemos prosseguir. Tranquilo. Tudo certinho. Vamos mais um. Vamos lá. Olha só, novamente o visitante, né, inquirindo Kardec. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido como sou, antagonista de vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis, ou seja, a ciência espírita. Então, aqui é até engraçado. O cara deveria, esse crítico deveria ser uma pessoa muito influenciável na época, muito importante, porque para ele colocar dessa maneira, né, ele sendo um antagonista das ideias espíritas, se Kardec conversasse, isso ia ser muito bom para a própria doutrina. É isso que ele está dizendo. Olha só a pretensão, sendo ele um antagonista, ou seja, alguém contra, um opositor que age no sentido oposto. Caso Kardec, né, conseguiria convertê-lo, isso seria muito favorável para ele. E olha só, vamos com Kardec. Então olha o que Kardec vai falar para ele. Lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres, e muitos ainda no movimento querendo fazer. Nós sabemos através da doutrina que milagres não existem, ok? Vamos embora. Julgais que sou uma
julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção. Ou seja, ele disse a Kardec que se deixasse ele participar de uma ou duas e ele comprovasse ao contrário, isso seria de bom grado para a doutrina. Kardec nada a ver, tá? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei, olha lá, Kardec precisou mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não chegueis a esse estado inconsideradamente. Além disto, não realizo sessões públicas e parecer-me, olha só, hein, que vós enganaste sobre o fim das nossas reuniões, visto que não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Olha só como Kardec na gíria dá no meio desse crítico aí, né? Primeiro, seria muita pretensão, né, da parte dele, e outra, Kardec não faz prodígio, não faz milagre. E também não seria em 1 ou 2 sessões, sendo que Kardec levou anos, né, para poder estabelecer isso aí, e que o objetivo das reuniões, isso fica um recado a todos, tá? Eles não têm o caráter, primeiro, que ele não realiza sessões públicas e que o fim dela não é satisfazer curiosidade, tem um fim muito sério, ok? Então as pessoas que estão ligadas a isso, olha lá, fiz até um grifozinho nela embaixo, a gente tem que levar isso ao pé da letra, feito? Porque a seriedade com que Kardec tratava essas sessões, metódico, ele sempre primava pelo equilíbrio do grupo, trabalhando com pequenos grupos, como sempre ele falava, ele orientava, porque poderia ser mais harmônico, né, em termos de pensamento. Ou seja, aí entra a questão da religião, na parte filosófica, da comunhão de pensamento, dessa união, dessa harmonia, né? Porque aí o foco se manteria mais equilibrado, mais harmônico, e isso é interessante numa reunião. Não adianta você querer fazer reuniões, né, gigantescas e às vezes não obter essa harmonia, porque o trabalho sério, metódico, ele vem com isso, tá? Se trata às vezes, né, de alguns ataques gerais dirigidos contra uma ou contra a doutrina, né, além de criticar, se partem de pessoas que rejeitam esse sistema, tudo quanto não compreendem, ou seja, Kardec deixou muito claro, não merecem nossa atenção, ok? Não merecem. Feito? Feito. Vamos mais um pouquinho. Estamos chegando já ao final, já são 18 horas. Antes, vamos fazer uma interação com vocês, ok? Aquele que tiver no seu notebook tem a tecla print screen. Quem tiver naqueles computador de mesa também tem essa tela print screen, que ela vai. Quem tiver com o celular é mais fácil, dá um print de tela, ó. Vamos fazer um Lzinho de live, olha lá, ao vivo. Printa aí, me marca lá ou no Instagram ou no Face, e eu vou publicar que você esteve conosco aqui, ok? Aqueles que estão nos assistindo posteriormente também, tá? Clica aí, dá um print, me marca lá e aí a gente vai, ok? Olha, e a gente chegou ao fim, ó, 18h01, justamente o mesmo horário que a gente começou. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar,
muito importante. Muitas pessoas posteriormente poderão assistir. Se tiverem dúvida, pode vir, traga sua dúvida. Se não tiver, eu deixo para o pessoal responder para mim. Se eu não der conta, vou atrás, me viro. E eu quero agradecer de coração, mas gratidão mesmo, a todos que aqui estiveram. Eu vou estar lá no chat agora com vocês. Eu vou dar a minha gratidão. Ok? Feito. Pessoal, quero, antes de vocês se dispersarem, fazer suas coisas, gostaria de convidar para fazer uma prece rapidinho, final, para que a gente possa encerrar de hoje. Jesus, nosso mestre querido, o amigo certo das nossas horas incertas, volva um olhar misericordioso, Senhor, a todos que aqui estiveram conosco nessa transmissão, onde quer que eles estejam, que eles sintam envolvidos pelos teus bons fluidos. Que aqueles que posteriormente irão assistir, eu te peço que envolva o Senhor uma vibração de amor, de carinho, de aconchego, e que os bons espíritos possam estar com cada um durante toda a semana, e que nos preparem para a próxima semana, onde nos reencontraremos novamente. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão a você que gentilmente selecionou um tempinho para estar conosco. Gratidão a você que de uma forma ou de outra se esforçou para compartilhar, para levar isso a outras pessoas, na divulgação. Gratidão a Use por nos permitir esse encontro, esse espaço de reflexão, e que Jesus e os bons espíritos estejam contigo agora e sempre. Muito obrigado a todos. Vou ficar um pouquinho aqui no chat com vocês. Gratidão.